Você sabia que é possível o controle difuso de constitucionalidade ter efeitos erga omnes? Sim, é isso que a gente vai falar hoje no Minuto Público. Eu quero mostrar para vocês como uma decisão do STF, na verdade, uma decisão que foi construída ao longo do tempo pelo STF, a respeito da leitura do artigo 52(10) da Constituição Federal, mostra para nós como não é somente o controle concentrado de constitucionalidade que terá efeito erga omnes, mas mesmo o controle difuso poderá ter efeito erga omnes quando feito pelo STF, é claro. Bom, a gente precisa começar com a leitura do artigo 52 da Constituição Federal, que diz o seguinte, artigo 52, inciso 10. O Senado Federal, então, compete privativamente ao Senado Federal suspender, no inciso 10, suspender a execução no todo ou em parte da lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal. O que isso significa? Significa que o Senado Federal tem esse poder de suspender a execução de uma regra ou de uma lei ou de uma norma. Pontos de Miranda dizia que não seria somente uma lei, mas qualquer norma jurídica que fosse considerada inconstitucional pelo STF, podendo ser até mesmo uma decisão administrativa, tá? O Senado Federal poderia pegar essa lei que foi considerada inconstitucional pelo STF e atribuir a essa lei efeitos erga omnes, tá? Era uma atribuição, então, do Senado Federal dada pela Constituição. O que é interessante, porque seria, então, o Senado, que é o representante do povo, entendendo que essa decisão em sede de controle difuso de constitucionalidade era uma decisão relevante para o povo e atribuindo, então, efeitos erga omnes a essa decisão, tá? Uma atribuição do Poder Legislativo. Porém, o STF atribuiu uma mutação constitucional a essa norma do artigo 52(10) da Constituição. O que isso significa? Com a evolução jurisprudencial do STF, com a consagração do Código de Processo Civil de 2015, o STF entendeu que o ordenamento jurídico brasileiro já não comportaria esse tipo de interpretação do artigo 52, uma interpretação literal, mas que o artigo 52(10) sofreu uma mutação constitucional precisando ser lido de uma outra forma. Lembrando que a mutação constitucional ocorre quando há uma reforma na interpretação, mas não pela via legal, e sim por uma via de interpretação. É uma mudança excepcional no ordenamento jurídico brasileiro, mas que pode ocorrer em situações específicas, e essa é uma situação em que ocorreu essa mutação constitucional. Bom, essa forma de ler o artigo 52(10) da Constituição foi principalmente defendida pelo ministro Gilmar Mendes. Ele defendia, mesmo antes do Código de Processo Civil de 2015, que a reformulação do sistema jurídico conferia essa nova interpretação para o artigo 52. Ele reconhecia também que havia uma aproximação cada vez mais evidente do sistema de controle difuso de constitucionalidade ao sistema de controle concentrado, tá? Então, ele defendia que deveria ser lido de uma outra maneira. Qual a maneira que deveria ser lido esse artigo 52? Segundo ele, o artigo 52 deveria ser lido da seguinte forma: o STF declara uma norma inconstitucional, mesmo em sede de controle de constitucionalidade difuso, e o próprio STF atribui a essa norma, a essa decisão de inconstitucionalidade desta lei, efeitos erga omnes, mesmo em controle difuso de constitucionalidade. A partir disso, ao Senado Federal, somente caberia dar publicidade a essa decisão do STF. Então já não é mais o Senado Federal que atribui os efeitos erga omnes para essa decisão do STF, mas a própria decisão do STF carrega esse efeito erga omnes e o Senado Federal somente, com base no artigo 52(10), faz uma publicação desse efeito erga omnes, torna público, né? Uma publicização desse efeito erga omnes, tornando pública essa decisão, devendo então ser observada.
Tá? Então, essa é uma nova leitura do artigo 52(10) da Constituição e que deve ser observada em qualquer juízo quando houver, então, uma declaração e atribuição de efeito erga omnes na decisão do Supremo Tribunal Federal. Como que isso é feito? Quando o Supremo Tribunal Federal decidir atribuir efeitos erga omnes a uma decisão, isso deve ser feito de forma expressa na decisão, tá? O STF deve explicar na decisão de que está realmente atribuindo efeitos erga omnes a essa decisão de controle difuso. Isso é encaminhado ao Senado e o Senado Federal publica, dando então publicidade para essa decisão do STF. Mas não é o Senado Federal que vai atribuir o efeito. Mesmo que o Senado não faça essa publicação, ainda assim será considerado que essa decisão tem efeito erga omnes, se assim o STF declarar expressamente. Tá? É claro que não é toda a doutrina que concorda com isso. Pedro Lenza, por exemplo, que é o autor que eu me baseei para fazer essa gravação, não concorda com esse tipo de atribuição, esse tipo de leitura. Ele defende que esse tipo de leitura, na verdade, viola o princípio da separação dos poderes e que se fosse para fazer uma mudança de leitura dessa forma, deveria ser feito por meio de emenda constitucional. Tá? Outros autores também clássicos não defendem esse tipo de leitura, como é o exemplo do autor Alfredo Buzaide, que foi o autor que influenciou o Código de Processo Civil de 1973. Esses autores que vão contra essa leitura defendem que é uma expansão das atribuições do Supremo Tribunal Federal e uma diminuição da atribuição ou do poder do Senado Federal, tendo então uma violação do princípio da separação dos poderes, como eu falei. Porém, é esse o entendimento atual. Vou citar aqui algumas decisões importantes para que você possa pesquisar, que trazem essa nova interpretação. Começando então pelas ADIs 3.406 e 3.470, que são de 2017, e que foram confirmados então esse entendimento pelas ADIs 3.356, 3.357, 3.937, 3.406, 3.470 e a ADPF 109. E importante a leitura do informativo 886 do STF, que traz então essa nova leitura do artigo 52(10) da Constituição Federal, atribuindo efeito erga omnes mesmo em situações de decisão de constitucionalidade, de inconstitucionalidade pela via difusa, né, e não pelo controle concentrado. Okay? Então, fico aí à disposição para tirar dúvidas e para conversar também com vocês sobre esse assunto e até o próximo Minuto Público.